Olá, queridos, tudo bem? Vamos começar a mais uma sessão de perguntas e temas voltados à enfermagem do trabalho. E hoje eu estou aqui com o Weber, também enfermeiro, para nos fazer algumas perguntas e nos ajudar a esclarecer as dúvidas que vocês têm com relação à enfermagem do trabalho. Claro que eu quero convidar vocês a curtir o meu canal, então não esqueçam de clicar ali no sininho e curtir o nosso vídeo, deixa o seu like e se quiser receber novas atualizações é só clicar lá no sininho e deixar o inscrito para receber as notificações. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a diferença de enfermagem e enfermagem do trabalho para as pessoas entenderem? Bom, enfermagem e enfermagem do trabalho, na verdade, não são diferenças, são complementos. Na enfermagem do trabalho, o nosso foco principal é estar cuidando da saúde do colaborador, estar atuando na prevenção das doenças ocupacionais e estar garantindo a saúde dele em todos os aspectos, assim como na enfermagem de uma maneira geral. A enfermagem de uma maneira geral, ela também busca a prevenção, o cuidado e grande parte das atuações da enfermagem, sem ser a enfermagem do trabalho, estão mais voltadas ao cuidado de uma doença, ao cuidado posterior a um procedimento. Já na enfermagem do trabalho, claro que nós temos também essa função de cuidado, principalmente logo após um acidente de trabalho ou alguma intercorrência que possa estar acontecendo ali dentro da empresa, mas o nosso foco principal é estar atuando na prevenção. Ok. Uma diferença. Bom, vamos mudar o foco da pergunta. A questão é outra. O que compõe um SESMIT? Para quem não entende, não compreende o que é o SESMIT, que está ligado à enfermagem do trabalho. Bom, o SESMIT nada mais é do que o Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho. E para quem não conhece, mais para frente a gente pode até entrar nesse tema, falando a respeito das normas regulamentadoras que são específicas, fazem parte da legislação, né, voltada à saúde, à segurança e a todas as outras áreas do trabalho para garantir a saúde e a segurança do trabalhador. De uma maneira geral, o SESMIT ele vem descrito através da NR4, a norma regulamentadora 4, que especifica e detalha para cada tipo de empresa, grau de risco, quais são os profissionais que são obrigatórios ter, assim como as suas quantidades para que a empresa possa estar resguardada por esses profissionais com foco na saúde e na segurança. Minha opinião pessoal, né? Trabalhando com isso há muitos anos na área, eu posso me dar o direito de julgar que a NR4 ela é defasada. A gente tem lá uma tabela de dimensionamento de profissionais que envolve médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, e a gente observa que nem sempre esse dimensionamento ele está condizente com a realidade. Por um exemplo, se a gente pega o quadro que de repente a gente pode até tá incluindo aí no vídeo para vocês estarem conhecendo um pouquinho desse dimensionamento. Dependendo do grau de risco da empresa, a quantidade de profissionais especializados aumenta, né? E o número de funcionários também. E como a gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente sabe que muitas vezes o que diz no quadro no dimensionamento, a gente sabe que se for só aquilo ali que tem dentro da empresa, acaba não dando conta realmente do serviço, porque as atividades de enfermagem do trabalho, especificamente que é o que a gente está falando, são imensas, fogem muito daquilo que a legislação nos pede ou nos obriga ou obriga as empresas a estarem cumprindo. Acho que eu respondi. Agora, mudando um pouquinho de novo o foco da questão, é que uma pessoa que se formou em enfermagem,
e trabalhou um pouco no hospital, depois vai para a área de enfermagem do trabalho. Nós sabemos que há necessidade de uma postura correta, porque você lida com um público de culturas muito variadas, uns e também de diversos níveis hierárquicos. E precisa ter uma postura que se encaixe de uma forma que você seja respeitada, porque também existe muitas vezes mulheres trabalhando com uma quantidade muito grande de homens, ou o oposto. Como lidar com essa situação? Bom, primeiramente, quando a gente sai da área hospitalar e vai para a área de enfermagem do trabalho, a gente já encontra muitas diferenças. É tudo muito, muito diferente. Digo isso por experiência própria, por ter passado por essa transição, de ter vindo do hospital, apesar de um período curto, e ter entrado na enfermagem do trabalho. Mas eu tive o privilégio, posso falar, considerar isso como um privilégio, de começar na enfermagem do trabalho numa empresa que estava começando com um ambulatório ocupacional. Então eu aprendi do zero realmente, como era montar um ambulatório ocupacional, o que precisava, o que podia, o que não podia. Tive que estudar RDC 50, que regulamentava toda a parte também de estrutura física, e fui aprendendo ali aos pouquinhos. Já é muito diferente. Então, para quem não tem conhecimento nenhum e cai de paraquedas na enfermagem do trabalho, já é um baque. Não é fácil, né? E por isso até que a gente está compartilhando essas informações e um pouco da nossa experiência. Que agora vai facilitar tudo para... Sim, a ideia é facilitar, né? Facilitar a vida das pessoas, para que nem todo mundo precise sofrer aquilo que a gente já sofreu, né? Realmente é compartilhar a experiência. Eu acredito que quando a gente troca um pouco da nossa experiência, do nosso convívio, e ajuda a estar agregando valor, a estar auxiliando outros profissionais no crescimento deles, a gente também cresce com isso, e a saúde num todo ganha outra amplitude. Mas voltando à sua pergunta, né? Eu já contei um pouquinho da minha história aqui. É tudo realmente muito diferente. É claro que cada empresa tem o seu clima organizacional, tem o histórico de colaboradores, tem uma demanda diferente, que é o que a gente comentou ainda há pouco, tem um grau de risco diferente. Quanto menor o grau de risco, acaba tendo um público diferenciado. As empresas, né, elas são divididas em 4 graus de riscos: grau 1, 2, 3 e 4. E isso a gente vê mais para frente quando a gente for falar mais detalhadamente a respeito das normas regulamentadoras. Mas, de uma maneira geral, eu percebo que com essa variedade entre uma empresa e outra, nessas particularidades entre as empresas, a gente tem que ter muita flexibilidade, resiliência, porque a gente de fato trabalha com todo tipo de pessoa. A gente trabalha tanto com um profissional simples, praticamente analfabeto, quanto com o diretor da empresa, né? Quanto com o CEO da empresa. E para mim isso de fato não faz diferença. Eu sou da cultura e fui tratada, fui criada com a cultura de que a gente tem que tratar do faxineiro ao CEO da empresa da mesma forma. É claro que na enfermagem do trabalho a gente precisa desenvolver algumas coisas no comportamento, na postura, né, profissional. Então, independente do nível profissional nosso, né, se é enfermeiro do trabalho, se é técnico de enfermagem do trabalho, se é auxiliar de enfermagem do trabalho, a nossa postura, a maneira como a gente também se coloca é muito importante, independente do nível e do grau da pessoa que tá ali na nossa frente. O que eu costumo comentar até com as minhas equipes de uma maneira geral, e a gente até brinca, né, com isso, eu pego no pé delas, porque hoje, né, atualmente eu trabalho, como eu já disse, numa empresa do ramo sucroalcooleiro, e como todo mundo sabe, 98% dos colaboradores são do sexo masculino. E nós somos mulheres, e nós temos que saber nos colocar nessa situação. Assim como o enfermeiro do trabalho, um técnico auxiliar que trabalha no hospital, provavelmente, como grande número de colaboradores, a grande maioria é maior do sexo feminino, também tem que estar sabendo se portar.
Então, o que que a gente busca, qual é a nossa orientação com relação a isso, com relação a nossa própria postura e a postura da equipe? É estar se vestindo adequadamente, evitando, né, o uso de roupas chamativas, tá utilizando os EPIs, o jaleco da forma adequada, tá falando de uma forma muito adequada, sempre sendo muito franco, muito claro no transmitir as informações, com muita atenção. Tem gente até que estranha, e eu tenho essa mania de chamar, né, o paciente, o cliente, né? Fala, meu querido, minha querida, né? Tem gente que fala assim, ah, mas você chama todo mundo assim? Na verdade é uma forma carinhosa, é uma forma de demonstrar respeito, de entender a situação, porque como a gente trabalha na área da saúde, a gente entende que normalmente as pessoas procuram a gente num momento difícil, num momento de dor. E a gente tem que também ter o nosso lado humano, entender o que a pessoa está passando e principalmente está valorizando isso. É claro que com uma certa distância, de uma certa forma que o nosso cliente, né, o nosso colaborador, ele entenda que ele tem limites e que a gente está ali para estar auxiliando ele a estar resolvendo o problema dele, mas que ele nos respeite. Então, volto a falar que isso tem muito a ver com a nossa postura. Então, com o uso do jaleco, a forma como a gente se coloca, o uso da roupa, evitar a transparência, roupa curta, roupa marcante, agarrada, tá atento ao que fala aí também a NR32, né, que é a norma regulamentadora número 32, que a gente cogitou até lá no início, que fala a respeito também do uso de adornos. Então, a gente está trabalhando, evitar aqueles brincões grandes, os cordões de uma maneira geral, pulseiras, coisas que possam também ser chamativas. É claro que a gente também não pode esquecer da parte comportamental, que isso é importante, e talvez seja até o mais importante, que é a maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente trata com respeito o cliente e também exige o respeito para com a gente. E toda a desenvoltura também no tá falando, no tratar, no conversar. E uma coisa que é importante que normalmente a gente esquece também é o silêncio. Que muitas vezes a gente, no intuito de estar ajudando o nosso paciente, né, o nosso colaborador, a gente fala bastante, principalmente quem tem um pouco mais de facilidade com a comunicação, e às vezes ele só precisa do silêncio. Então, é bom senso, equilíbrio, boa comunicação, postura, ética profissional, saber o que falar, quando falar, onde falar e excelência no atendimento. Acho que é isso.